Oi, terceiro, tudo bem com vocês? Gente, como eu já falei para vocês, esse conteúdo, então, que era um conteúdo que estava atrasado, né, do Reino Plantain, a gente finalizou na última aula, finalizou tanto o atrasado como adiantou aí do livrão do módulo 2 de revisão de vocês. Então, para a prova mensal de vocês, vai cair apenas sobre o Reino Plantain. Então, eu quero começar aqui hoje com vocês, achei que não estava gravando. Eu quero começar aqui hoje com vocês falando sobre os 4 grupos principais aí desse reino vegetal. Quais são os 4 filos, tá? As plantas a gente divide em 4 filos de acordo com as características que cada uma delas possui e de acordo também, lógico que essas características vão indicar a disponibilidade de plantas que a gente encontra na natureza. O primeiro grupo e mais simples são as briófitas. As briófitas, elas não possuem vasos condutores de seiva e não produzem nem flor, nem fruto, né? Então, por isso que elas pertencem ao grupo das criptógamas e são chamadas de avasculares ou não traqueófitas, tá? Porque elas não têm esses vasos condutores de seiva. Por isso são plantas de pequeno porte. Como que acontece, então, a condução de seiva nela? Por osmose. Então, é de célula a célula vai conduzindo. Por isso que isso acaba sendo de uma maneira muito lenta e aí essa planta não consegue se desenvolver. São seres fotossintetizantes, né, autótrofos, e dividido em musgos, hepáticas e antóceros. São dependentes da água, né? Porque como elas fazem, além da condução de seiva de célula a célula, ela depende da água também para a reprodução. Então, eles vão viver em ambiente úmido e sombreado, como em rocha, casca de árvore, ou até mesmo na água, né? Dentro da água mesmo. Como que é a organização? O gametófito é a fase duradoura e representa o próprio musgo, tá? É ele que representa o próprio musgo aí das briófitas. Ele coloca aqui até um macete sobre xilema e floema, mas que eu não vou nem ler aqui. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print aí do vídeo, tá? Como nas briófitas não tem os vasos condutores, a seiva é transportada de forma lenta, como eu já falei, de célula a célula, e isso limita o tamanho delas. A seiva bruta é absorvida do solo pelos rizóides, ele não possui caule, folha e raiz. É chamado de cauloide, rizóide e filóide, tá? Então, o rizóide, que é uma estrutura que se assemelha à raiz, é quem vai puxar essa seiva bruta do solo e vai distribuir para a célula por osmose e difusão. A seiva elaborada, que é aquela que é produzida pela fotossíntese, lá nos filóides, ela vai se difundir de célula a célula, tá? Além de realizar a fotossíntese, o esporófito é a fase transitória, que aparece apenas na época de reprodução. Essa daqui é uma das únicas plantas em que o esporófito seria uma fase transitória, tá? Então, aqui, olha só, ele colocou a estrutura, o feminino e o masculino. Perceba que o feminino, ele possui, né, bem diferente do masculino. Então, o gametófito seria essa estrutura de baixo e o esporófito, que é onde fica os grãos de pólen, dentro dessa cápsula aqui, essa outra estrutura do lado de cá. O órgão reprodutor masculino é chamado de anterídeo. Então, toda essa parte aqui é chamada de anterídeo. E é responsável pela produção dos anterozoides, que são gametas flagelados. Como eu falei para vocês, essa planta ela depende da água para se reproduzir. Então, os gametas são flagelados para conseguir nadar até chegar na parte feminina, tá? O órgão reprodutor feminino é chamado de arqueogônio e é responsável pela produção da osfera, que é um gameta imóvel. Então, os esporos vão fecundar aqui a parte feminina. E tá vendo que percebe aqui, ó, tá vendo que ele tem o flagelo aqui, ele nada até a parte da oosfera para conseguir fecundar aqui o gameta feminino, tá? Então, a fecundação ocorre em virtude da água e o encontro dos gametas no arqueogônio é por causa de substâncias que os atraem. Se o esporo vai em local úmido, ele irá se desenvolver por meio de mitoses e vai
Por exemplo, caiu um esporozinho num lugar úmido, ele se desenvolve por meio de mitose e origina um protonema, né? Que com o passar do tempo poderá se originar o gametófito. Bom, então esse é o primeiro grupo. Depois aqui nós temos um grupo um pouquinho mais complexo, que são as pteridófitas. As pteridófitas já são plantas traqueófitas, ou seja, que possuem lá o xilema e o floema para a condução de seiva. Então, se ela já possui o xilema e o floema, ela já vai ser uma planta que vai conseguir alcançar um porte, né, um pouco maior, um tamanho maior. Os vasos condutores de seiva têm a maior disponibilidade, então, de água e o transporte de nutrientes acontece de maneira rápida. O xilema, que é o tecido morto, transporta a seiva bruta, né, água e sais minerais, e tem um sentido único, de baixo para cima, tá? Da raiz para o topo das folhas. E é no xilema também que tem lignina, que vai dar a rigidez e impermeabilidade para a planta. Nós temos o floema, que é o segundo vaso condutor de seiva, né, é um tecido vivo. É ele que vai fazer o transporte da seiva elaborada. Como é que eu sei que um é na borda, o outro é no meio e tal? Ó, imagina o seguinte, xilema é tecido morto. O morto fica onde, gente? Depois que morreu, vai para onde? Para dentro. Então, guarda dessa maneira. E se ele é tecido morto, água é vivo? Não. Sais minerais são vivos? É ser vivo? Ou foi produzido por algum ser vivo? Não. É cadeia carbônica? Não. Né? Então, o xilema, por ser um tecido morto, vai ficar no meio do caule e transportar a seiva bruta. O floema, por ser um tecido vivo, é quem vai ficar na borda do caule e transportar a seiva elaborada, né? A água e glicose que veio lá da fotossíntese. Ambos têm ambos os sentidos aqui, porque ele precisa alcançar toda a planta, tá? Os vasos crivados são especializados na condução de substâncias. Sobre o xilema e floema, eu quero voltar aqui um pouquinho, que tem esse macete da Floribela. Tá parecendo o cabeleleila Leila. O Floribela, gente, é só para você guardar que o floema conduz o líber e que é a seiva elaborada. Então, a Floribela toma xilebra. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Toma xilebra. O que significa isso aqui? Que o xilema conduz de forma lenta a seiva bruta, tá? Então, floribela toma xilebra. É um outro macetinho aí para vocês conseguirem decorar. As briófitas, as pteridófitas, a gente também depende da água para se reproduzir. Os anterozoides vão nadar até a osfera, o anterozoide é o gameta masculino, vai nadar até o gameta feminino, que é chamado de osfera, tá? Nessas plantas aqui já vai possuir raiz, caule e folhas verdadeiras. Como que é o ciclo reprodutivo deles? Na folha, eles produzem o que a gente conhece como soros. Soros são aqueles pontinhos que eu mostrei no vídeo anterior para vocês. Dentro dele, nós temos vários poros, né? Esporos. Produz vários esporos. Esses esporos vão, por meio da meiose aqui, ó, formar os esporos N. E esses esporos aqui vão conseguir fecundar a osfera que fica lá no prótalo. Depois que fecundou, aí tem a formação de uma nova planta, tá? Que é o que a gente chama de prótalo, que é o gametófito, e esporófito é a planta mesma, a samambaia mesmo, propriamente dita, tá? Os soros são estruturas de reprodução da planta, os soros, pois são conjunto de esporângio que por meiose produz os esporos, tá vendo? Tem os esporângios aqui, ó, faz a meiose, produz esporos. Qual que é a fase dominante? O esporófito. E a passageira? Gametófito. Então, a parte feminina aqui, a gente não vê o tempo todo na planta, tá? Ela só vai sobreviver até que o esporófito seja independente. Então, depois a gente não consegue mais verificar essa estrutura aqui. O terceiro grupo é o grupo das gimnospermas. O nome gimnosperma significa semente nua. Semente nua, por que semente nua? É a primeira vez que vai aparecer semente. Então, a semente a gente considera como uma fortaleza biológica, porque protege o embrião. Tá? Então, essas plantas são plantas grandes, de grande porte, como pinheiros, sequoias e ciprestes, e vai possuir raiz, caule e folha, e os ramos reprodutivos com
folhas modificadas que a gente conhece como estróbilo. O estróbilo é o responsável aqui pela reprodução. Vivem em ambientes de clima frio ou temperado, tá? São muito presentes nas florestas de coníferas, né? Lembra que coníferas são florestas, plantas que formam um cone. Que mais que eu quero falar aqui? Nessa planta, os sexos são separados. Os estróbilos masculinos, quem produzem o grão de pólen, que levado no ambiente, eles são levados no ambiente até os estróbilos femininos. Então, dentro dos estróbilos masculinos, produz os grãos de pólen para chegar nos estróbilos femininos. São usados aí a anemofilia, né? O vento que leva esses grãos de pólen para chegar até os estróbilos femininos. Lá vai se formar o tubo polínico, que vai, o grão de pólen vai então percorrer esse tubo polínico para conseguir fazer a fecundação da oosfera, tá? Os estróbilos femininos, nós temos a produção de sementes, é ele que produz os óvulos, e no interior de um óvulo maduro surge um grande esporo. Ele é chamado de semente nua porque ela não fica dentro de um fruto. A semente, ela fica solta, né? Só apenas a semente e uma casquinha por fora, tá? O embrião se forma, o óvulo se transforma em semente que protege o embrião. E ele vai armazenar todas as reservas nutritivas para o crescimento de um novo organismo, de uma nova gimnosperma aí. E garante o desenvolvimento até das primeiras plantas, até que as primeiras plantas sejam formadas, tá? Percebam que todas essas características, parece que elas vão sendo acrescentadas de grupo a grupo. Então, se no primeiro grupo são plantas avasculares, que não possuem xilema e floema, ela não pode crescer muito. O segundo grupo já vai ser uma planta vascular. Ela já vai ter xilema e floema, só que ela não tem semente. O terceiro grupo já vai ter semente. E aí o quarto grupo, que é o que eu quero falar aqui, além da semente, ele vai ter alguma coisa a proteger nessa semente, que é o que a gente conhece como fruto. Então, as angiospermas, elas vão ter fruto e flor, tá? Percebem que, então, ela vai ter a mesma característica lá que foi adquirida na Pteridófitas, né? Que é os vasos condutores de seiva, por isso que ela é chamada de traqueófitas. A fase duradoura dela é o que a gente conhece como esporófito e vai produzir frutos e utilizam estratégia para evitar a autopolinização. Então, nas flores, como que ela vai ter essas estratégias? Às vezes o gineceu, que é a parte feminina, fica mais alto do que o androceu, então ele não tem como jogar o grão de pólen para cima, ele joga para cima. Não tem como. Então tem que vir um polinizador, o vento. Às vezes ela não vai ter as duas estruturas na mesma flor. O androceu está numa flor, o gineceu está na outra flor. Às vezes vai acontecer de ter vários núcleos, né, várias partes femininas, só que todas mais altas e as várias partes masculinas mais baixas. Então, ele tem mecanismo de evitar a autopolinização. Por quê, gente? Para que a variabilidade genética seja maior. Não significa que algumas angiospermas não façam a autopolinização. Nós temos angiospermas que fazem autopolinização, só que a planta mesmo tem esse mecanismo de defesa de evitar que isso ocorra para que a variabilidade genética seja muito maior, tá? Dentro do próprio grupo. Se a variabilidade genética é maior, essa planta consegue sobreviver muito mais, né, na natureza, por conta da variabilidade genética. Como que é a organização corporal dela? Nós temos as pétalas aqui, o androceu, que é onde ficam os grãos de pólen, e o gineceu, que é onde o grão de pólen cai. E a classificação dela? A gente classifica de acordo com o cotilédone. O cotilédone são folhas modificadas com a função de armazenar, digerir, fornecer nutrientes para o embrião, tá? Então, é a semente propriamente dita. Só que aqui, no caso desse grupo, a semente ela pode ser uma semente inteira, como uma semente de macadâmia, por exemplo, ou uma semente que se divide em dois, como uma semente de feijão, de amendoim, que nós temos essas duas partezinhas, cada parte dessa é chamada de cotilédone, tá? São riquíssimas em reserva e também
variam de acordo com a quantidade presente na planta. Ela pode ser das monocotiledôneas, que vai ter apenas um cotilédone, as nervuras das folhas são paralelas, né, são risquinhas, como por exemplo da grama. A raiz é uma raiz fasciculada, né? Então é fasciculada porque forma aquele ramo assim, ó, um monte de uma única saída. Então alguns exemplos que a gente, outra coisa aqui, as flores são trímeras. O que é uma flor trímera? Que ela tem pétalas múltiplas de 3, entendeu? As dicotiledôneas, e exemplo, milho, arroz, trigo. As plantas dicotiledôneas já são plantas mais complexas ainda, inclusive no tecido dela, que a gente vai ver na próxima aula aí, uma revisão de próxima aula. As dicotiledôneas, elas, como eu já falei, tem 2 cotilédones, como é do amendoim, muito desenvolvido, e nenhum ou quase nenhum endosperma, né? Então, temos o feijão, a ervilha, a soja, café, girassol, todas essas plantas aí são dicotiledôneas. Como que acontece a reprodução nessas plantas, né? Então, a célula-mãe aqui, ó, isso aqui tudo para a formação da estrutura feminina, tá? A célula-mãe do megásporo vai formar, percebe que vai fazer um processo primeiro aqui de mitose, depois de meiose, e aí vai formar todas essas células gaméticas aqui, que é o que a gente dá esses nomes, tá? Núcleos polares, cinégidos e osfera. Então, percebe que tá todos esses verdinhos é o que tá aqui. Aí vem o grão de pólen, né? Que é o que a gente chama de micrósporo. Os micrósporos vai cair aqui em cima, ele forma o tubo polínico, o grão de pólen vai escorregar aqui, ó, escorrega 3. E aí ele vai fecundar. Um dos grãos de pólen vai fecundar a oosfera aqui, que é para a formação do embrião, e outros 2 grãos de pólen aqui vai fecundar os núcleos polares para a formação do endosperma. O que é o endosperma, gente? Você já deve ter reparado que, às vezes, quando a gente quebra um grãozinho de feijão, parece que na pontinha desse grãozinho tem um caulezinho, assim, parece uma cobrinha. A cobrinha seria o embrião. E todo o restante da semente é o endosperma. O endosperma é que vai fornecer toda a reserva nutritiva que essa semente precisa para se desenvolver num ambiente, tá? Então, ela não precisa, e lógico que ela fica dormente até que ela tenha aí água e nutrientes disponível para ela poder crescer, tá? Então, isso daqui tudo vai acontecer lá dentro da flor, e aí a própria flor vai produzir o fruto, né? Então, por isso que acontece, antes de acontecer a produção do fruto de limão, num limoeiro, por exemplo, nós temos as flores de limão, de maracujá, da flor do maracujá, e depois se origina o maracujá. Então, por isso que acontece antes a floração, e depois é que acontece o aparecimento dos frutos, tá? A frutificação aí no caso das plantas. Então, por isso que elas têm épocas também, que você consegue identificar que primeiro formou flor e depois teve a formação dos frutos. Bom, pessoal, eu quero parar essa aula aqui por hoje, porque eu sei que é bastante coisa aí já falar dos 4 grupos, e aí na próxima aula a gente vai falar sobre os tecidos, né, e órgãos vegetais, para a gente poder fechar para a prova mensal de vocês, tá ok? Até mais!